falar para vocês uma parceria que essa vida me deu, chamada Luciana. Ela é tão chata que mesmo eu com fome, ela não para de trabalhar. Ela acha, não sei se ela abastece nas tomadas, não sei. Mas ela procurou, nesse período curto, mostrar para as pessoas, principalmente do conselho, os 3 orçamentos, e ela coloca na mesa e diz assim, ó, vê o que vocês acham. Da maneira mais tranquila, mais serena de se trabalhar. Essa questão financeira, eu pedi para que ela viesse falar, porque ela sabe que ela tem toda uma experiência com números, afinal de contas é uma engenheira financeira, civil financeira, e ela vai passar para vocês a previsão orçamentária e tudo mais, tá bom? É assim, né? Primeiro, bom dia para todo mundo. É um prazer, alguns eu não conheço ainda. O pessoal tem um grupo de WhatsApp, quem não tiver, por favor, me procura para a gente colocar vocês, porque tem grupo de aviso, tá? Vamos lá, na questão de orçamento, o que vocês aprovaram em orçamento, aquele número, eu vou trabalhar com esse número. Tudo de nível 1, prioridade de enxoval, tudo que estava definido naquela planilha colorida apresentada pela antiga gestão, eu vou seguir. Vou trabalhar com esse número. Só que muitos sabem, quem conhece um pouquinho sabe, que esse valor não é suficiente. E ainda tem um erro na planilha, que se vocês somarem os valores, falta R$ 45,00 por unidade para fechar aquele número. Tem uma somatória errada ali. Eu vou continuar trabalhando com o número que vocês aceitaram em assembleia, tá? Vai ser um pouquinho sofrido, mas eu preciso levantar orçamentos para embasar os números que eu vou passar para vocês daqui para frente. Então não é 16 mil. Eu vou chegar e falar, olha, é 14.350. Tá aqui a cotação, o conselho aprovou, não aprovou, pediu ajuda de vocês e a gente vai precisar de dinheiro. Eu vou trabalhar dessa forma. Então assim, ó, a gente sabe que o que está lá no enxoval, os R$30 dá para a gente ir salvando, ir colocando coisas, ir implementando o nosso condomínio com coisas boas e necessárias. E o que for, a gente sabe que nem segurança é um item primordial, mas não vai dar para pôr no enxoval. Os ar-condicionados são necessários, mas não dá para cobrir o enxoval com o valor que a gente tem. Então, esses orçamentos a gente vai levar para vocês futuramente para apresentar e vocês decidirem o valor que vocês querem e conseguem pagar para a gente compor isso. Você quer fazer alguma pergunta? Eu ia perguntar se nesse caso, agora que está sendo muito mais explicado, a gente não poderia alterar esse valor? A gente pode, mas isso tem que ser feito previamente e feito uma assembleia específica para isso. Precisa constar em ata o item do edital, retificando ou ratificando o valor, passando de X para Y, né? Infelizmente, nessas 2 semanas da minha gestão, se você considerar, 5 foi feriado. E agora que o pessoal está começando a me perguntar, tirando dúvida para montar o orçamento. Então, assim, infelizmente o tempo não foi hábil para a gente fazer isso hoje. Mas está na pauta 1 da nossa prioridade ajustar isso. Câmeras, tem cerca elétrica, está funcionando. A gente tem o pessoal da Sempre Alerta está dando um suporte, mesmo a gente não votando em ronda, vem sempre um supervisor que roda aqui dentro 2 vezes por noite. Então assim, eu acredito que na hora que o pessoal começar a mudar isso aqui, ter um movimento, a segurança aumenta para nós. Porque vazio é uma coisa, pessoas andando, circulando, utilizando o condomínio, inibe bastante. Tá? Temos controle de acesso nas torres, na portaria. A gente já acertou as câmeras da portaria que não estavam boas, a MRV entregou uma câmera funcionando. Nós já fizemos elas funcionarem e vamos colocar mais, porque no contrato da Sempre Alerta tem 18 câmeras que eles vão instalar para nós.
Isso está em processo de compra de material e nós pedimos a prioridade deles colocarem no perímetro, né? Nós temos aqui o lado do Coimbra, que é o nosso vizinho, aqui temos a concertina, que é essa cerca com arame, e na frente a gente pediu para colocar, além da cerca elétrica que está funcionando, só, vai colocar câmeras no hall dos elevadores, dentro dos elevadores. Isso vai estar sendo feito nesses próximos dias. Pode perguntar. Nós recebemos uma carga do morador para passar. Com o tempo vocês pensam em mudar para a facial? Isso, a gente está colhendo orçamentos e modos diferentes. A gente vai contratar um comodato, se vale a pena um comodato, porque depois de um certo período você acaba ficando com material obsoleto. Ou não, vamos comprar essas câmeras e esse sistema para mesmo que troque a empresa de manutenção, a gente não perca o equipamento. Ou a gente vai alugar e o pessoal vai estar sempre trocando os equipamentos e aumentando ou diminuindo conforme a necessidade. Então são 3 modalidades que nós estamos estudando para apresentar as opções. Então assim, só a princípio eu sei que eu tenho que conseguir 9 cotações, 3 de cada modelo, para depois a gente decidir o que é melhor. Entendeu? A gente sabe que adquirir o produto é muito mais caro, mas a longo prazo é muito melhor que o condomínio, que vira patrimônio. Entendeu? Então a gente tem que estudar todas as formas para depois levar para vocês votarem a que vocês decidirem que é melhor, justo, custo-benefício. Aí vocês decidem. Bom? Não é isso, pessoal. Pode falar. Bom, estou pegando então um processo complexo de uma gestão anterior. O teu mandato vai até 26, né? Como é que tu prevê na entrega do teu mandato? O que tu vê de tudo, assim? O que tu decide entregar até o fim do mandato? Sim, eu sou moradora, a minha ideia é não sair daqui velhinha. Não quero mais sair daqui, eu já mudei muito na vida, eu vou viver aqui. A minha ideia é entregar um condomínio com qualidade de vida, um condomínio que seja justo, com valor de condomínio justo. Eu tenho um grupo de síndicos moradores do Garden, que são a Bárbara do Coimbra, e eu tenho o pessoal do Versalhes, eu tenho o pessoal do Ilhabela, que eles estão me ajudando muito nessa questão, porque eles já tiveram, né, desde o início é muito difícil, mas eu acredito que quando eu entregar o cargo, eu vou entregar um condomínio rodando e com uma taxa de condomínio justa. Assim, a taxa que a gente tem hoje de condomínio é alta perto dos outros gardens. Eu não sei se vocês sabem, hoje agora nesse período de março, normalmente tem outras assembleias que os condomínios fazem reajustes em março, né? E eles falaram assim que o valor que a gente tem atenderia, só que para começo é apertado, mas a gente vai conseguir sim. A gente está buscando ali preços e a gente vai conseguir pegar um condomínio bem bacana, completinho para atender a todos como a gente quer, né? Um playground funcionando, uma grama cortada, uma piscina tratada, uma área comum, né, visualmente, que a gente se sinta abraçado, ter o coletivo. A churrasqueira eu acho muito pequena, talvez a gente depois mais pra frente reforme para caber mais gente. Um outro ponto só, como não tem engenharia agora, como é que vai fazer a gestão de reformas, né? Porque a engenharia, quando tu contrata ela é responsável pela estrutura do prédio, né? Como é que tu faz o controle de ARPs e tudo para fazer manutenções ou reformas, né, dentro dos apartamentos? A gestão das reformas, eu que vou fazer, eu sou formada desde 2003 pela PUC Campinas, sou formada em Engenharia Civil, tenho pós-graduação em Engenharia de Custo e eu trabalho com um número, então assim, para mim é fácil essa parte de trabalhar com valores, né? Nessa parte da engenharia, a gente vai tocar, eu vou tocar, não é uma coisa difícil, a gente vai fiscalizar. Eu tenho CREA ativo, se alguém quiser consultar,
eu dou o número, vocês podem ver que o meu CREA está ativo. E o que eu vou considerar como contratação são benfeitorias para o condomínio. Eu preciso do laudo do estacionamento para fazer cobertura Então, eu preciso de um laudo técnico, porque eu preciso ter respaldo. Eu não posso falar, eu vou fazer um negócio desse porque estaria contra o meu interesse. Porque por mim eu coloco tudo. E eu não posso envolver a minha parte técnica com a minha parte moradora e síndica. Então, eu contrataria uma empresa para fazer esse laudo e fazer essa parte da assessoria, do acompanhamento, do processo, para a gente também ter embasamento jurídico. Caso algo dê errado, a gente não envolva o condomínio nem o síndico, e sim a empresa contratada. Tem duas. Tem duas. Três. Seu Gustavo. Pode falar, seu Gustavo. Posso, primeiro te parabenizar, porque você está sendo fantástica nessa primeira linha de frente, atuando com grande valia. Presunção não é pecado, né? Dentro dos fatos que foram relatados aqui, eu fui um que defendeu cobrar uma taxa maior, né? Desses R$30, que eu achei inicialmente que era muito baixo, porque para mim era claro isso. Não defendi fulano como gestor ou não pode ser alguma, só me posicionei com relação ao valor. Diante dessa questão dos contratos que foram assinados com multas elevadas, como eu disse, presunção não é pecado. Será que ele não fez isso quando, depois que ele sabia que ele ia renunciar, e assinou isso de forma maliciosa? Isso dá para conseguir caracterizar isso? Desculpa a minha ignorância. Gustavo, acredite, foi o tema de ontem à noite nós conversamos sobre isso, porque é muito mal feito os contratos, eles é muito mal feito. Não podemos, mas a gente não pode acusar. Não, eu não estou acusando, é presunção. Presunção não é acusação. Sim. Presunção eu estou fazendo uma pergunta diante de fatos que foram levantados. Todos os contratos foram entregues, alguns foi através da justiça, porque não chegava para a gente, outros até hoje não chegou, e os que chegaram foi com muita luta, parecendo que não tinha nem contrato. E eles não tinham que passar pelo conselho, não era obrigatório passar pelo conselho? Seu Geraldo. Gustavo. Dá licença, só uma dúvida, porque assim, esses contratos não estariam embutidos já no valor do condomínio? E por que o valor vai permanecer o mesmo? Teoricamente não era para baixar? Eu não estou entendendo as contas. Desculpa a minha ignorância, mas eu não estou entendendo. Se tiver com você explicando, por favor. Assim, o orçamento, ele tem um número, vocês aprovaram aquele número. Eu cancelo o contrato, eu preciso contratar outra pessoa. Não estou falando disso, estou falando desses dois contratos que foram feitos, que agora foi decidido. Esses valores não estavam calculados no condomínio que a gente ia ter que pagar? Sim. Então, esses contratos, que nem, por exemplo, assessoria jurídica, nós cancelamos o contrato da assessoria jurídica, só que o condomínio não pode ficar sem. Nesse momento... Mas, teoricamente, se vai alterar os valores, teria que alterar o valor do condomínio. Não, mas eu vou trabalhar com esse valor, para não alterar o valor do condomínio. Qualquer alteração que eu fizer, eu tenho que levar em assembleia, não é? É como já foi votado, tem que vir o orçamento após a emergência. Pessoal, como já foi votado,